porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amados, esta live é uma tentativa de cumprir uma promessa que eu fiz quando estava fazendo a live junto com o diácono Antônio, lá do Ministério Aviva, Uma Só Voz. Então a gente, por causa do tempo, nós ficamos limitados naquilo que estávamos conversando, e então eu decidi fazer esta live que depois vamos colocar no canal do YouTube, tá? Francisco Raimundo Filho é o canal do YouTube, tá certo? E o tema dessa mensagem é fortalezas pecaminosas versus liberdade cristã. E para esse tempo precioso, eu quero dizer algumas coisas importantes e que você fique bem ligado e ouça no Espírito em nome de Jesus. Há muito mais em Deus do que aquilo que nós temos desfrutado. De fato, Deus, ele tem tantas dádivas e tantas coisas a nos revelar e nos fazer desfrutar, muito mais do que aquilo que a gente tem experimentado. E por que a gente não tem desfrutado tanto de Deus? Por vezes é porque não buscamos, por vezes é porque somos remissos na nossa busca por Ele, na nossa entrega. Né? Por vezes nós não atentamos para a palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E mesmo no universo de pessoas sinceras que almeja conhecer mais o Senhor e viver mais na presença de Deus e desfrutar mais da sua graça e ser usado ainda mais, parece que há barreiras que impedem as pessoas de crescerem e de viverem tudo aquilo que Deus tem para elas. Porque, na verdade, elas vivem um ciclo vicioso. Peca, confessa, peca, confessa. O pecado, nas suas várias facetas, elas tomam uma forma tal que escraviza o indivíduo, impedindo ele de viver a santidade. E santidade no reino de Deus é um princípio sagrado pelo qual é a única opção para que você possa ver Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santidade é uma exigência nas Escrituras Sagradas. No entanto, as pessoas têm vivido, muita gente tem vivido esse ciclo vicioso de pecar, de confessar, de se arrepender, e fica nesse ciclo vicioso aonde parece não ter fim, contrapondo com o que diz a palavra do Senhor, que o pecado não terá domínio sobre a pessoa convertida em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos diz em Tiago 5,16, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados. A confissão, ela é necessária para que haja cura e para que haja libertação. A mudança de mente e de comportamento, o arrependimento sincero, não é? São condições para que a pessoa seja liberta do pecado. Pecado tem nome e a confissão do pecado precisa passar pela confissão do nome do pecado que a pessoa tem cometido. É preciso fazer declaração do que fez, declarar o pecado que cometeu. Nessa live, nós queremos falar um pouco do pecado, dos pecados sexuais, sobretudo laço ímpio de alma. Mas eu queria que nesse momento, você que está nos acompanhando, pudesse, no seu íntimo, fazer uma oração, declarar em alta voz que você reconhece a sua condição, reconhece a sua limitação, reconhece o seu pecado
e você almeja mais de Deus, você almeja perdão e, sobretudo, você almeja libertação. Ore comigo. Senhor, eu reconheço que tenho cedido às paixões carnais que guerreiam contra a minha alma. Eu te agradeço que em Cristo Jesus os meus pecados foram completamente perdoados. Todavia, tenho permitido que o pecado continue dominando o meu corpo mortal. E vez ou outra tenho dado ao inimigo a legalidade devida e a oportunidade para que ele me domine e para que dentro de mim o pecado guerreie, sufocando a minha vontade. Ó Pai, eu venho diante de Ti, diante do Teu trono de graça, reconhecer o meu pecado que tem nome, a fim de que eu possa receber a purificação e ser completamente liberto da escravidão do pecado. Nós precisamos, amados, compreender que a cura genuína, a cura verdadeira, a verdadeira libertação, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. É dele que vem o poder para restaurar a libertação, a liberdade cristã. O texto de 2 Coríntios 10, ele ensina que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existe o pecado dos laços ímpios de alma, e ligação entre almas é um negócio muito interessante, e foi isso que nós prometemos falar na live que fizemos lá do Aviva Uma Só Voz. A ligação entre almas, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. A ligação de alma positiva é quando ela tem a bênção do Senhor, é quando ela tem a aprovação da palavra de Deus. Por exemplo, a aliança que há, ou a ligadura que há na alma entre duas pessoas casadas, ou dentro do seio familiar, seja dentro do casamento, como diz a palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o homem deixa seu pai e sua mãe e se liga, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, essa é a união do amor que é abençoada por Deus, numa tríplice aliança de amor, de fidelidade e de propósito. Os dois se tornam uma só carne. Existe também a ligação de alma entre pais e filhos. Por exemplo, em Gênesis 44, versículo 30, o amor de Jacó para com Benjamim extrapola o amor de Jacó pelos outros filhos. E ele diz, Benjamim era o filho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava. E a palavra diz que a alma de Jacó estava apegada à alma do menino. Os dois estavam ligados. Existe a ligação de alma entre amigos. Sim, entre amigos. Uma relação de confiança, uma relação de honestidade, uma relação de honra, uma relação de lealdade. E Deus aprova esse negócio também. Existe a ligação de alma do homem e Deus. A palavra do Senhor diz, Deuteronômio 10, 20, que devemos temer o Eterno, o nosso Deus, devemos adorar a Ele e somente a Ele, ou seja, fique completamente ligado, atrelado a Ele. Existe a ligação entre líder e liderados. Por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 20, no versículo 2, os israelitas abandonaram Davi, mas os homens de Judá permaneceram fiéis. Eles mantiveram a honra, eles mantiveram a fidelidade à pessoa de Davi. No nosso contexto cristão, essa aliança de alma entre líder e liderados são expressas através da fidelidade, através da honra, através da lealdade aos ministros, aos pastores, aos líderes de célula, ao discipulador. Agora, dentro desse contexto, existem os laços ímpios de alma.
São laços que são danosos, são laços que são prejudiciais e que levam a pessoa a um estado pecaminoso e a um estado de escravidão, por vezes um estado de dependência emocional, de dependência psíquica, de dependência espiritual, de dependência física. Os laços ímpios de alma são laços negativos, são uniões que a palavra do Senhor condena. No livro de Levítico, por exemplo, tem ali uma série de alianças ou de relacionamentos que a Bíblia proíbe. E quando a gente vai falar de laço ímpio de alma, necessariamente nós não estamos falando da relação sexual. Boa parte dessas alianças, né, boa parte dessas ligaduras tem a ver, claro, com a relação sexual. No entanto, por vezes, não é necessário a relação sexual para que haja essa ligadura de alma, essa ligadura emocional, essa dependência emocional. Então, a união negativa, ela é diferente daquela ligação positiva. Enquanto a ligação positiva ela é fundamentada no amor, na confiança, na fidelidade, na honra, no cuidado, as ligaduras ímpias de alma, elas são fundamentadas no pecado, no prazer pelo prazer, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na soberba, na dependência. E isso pode causar e traz não só destruição, sérios danos para a vida de uma pessoa e também destruição. Então, a gente tem, por exemplo, como laços ímpios de alma, o adultério e a fornicação. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6,16: não sabeis que o que se une a uma prostituta faz-se um com ela? Porque foi dito, os dois serão uma só carne. Então, o adultério ou a fornicação, as relações sexuais fora da aliança do casamento, elas trazem uma ligadura ímpia de alma. O que é isso na prática? Na prática é aquilo que está no homem, se a relação é com uma mulher ou com outro homem, aquilo que está numa pessoa vai passar para o outro. Não só os fluidos corporais, tá? Não só as DSTs, mas as questões espirituais. O que tem de bom num vai para o outro. O que tem de ruim num vai para o outro e vice-versa. E essa ligadura vai fazer com que os dois estejam presos no mundo espiritual um ao outro. E enquanto essa ligadura perdurar, a pessoa jamais será pleno. Jamais terá plenitude ou realização pessoal na área sexual, porque a sua alma está particionada. A gente tem um exemplo muito interessante nessa área, quando se trata de pessoas que casaram-se várias vezes. O casamento é uma aliança de alma legal, tá? Então, trabalhando em libertação, nós não podemos desfazer a ligadura legítima de duas pessoas que se casaram dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto legal, onde passaram por todos os trâmites legais de celebração, de consumação. Então, esse laço, ele não se desfaz. Ele vai ficar até que a morte separe. Uma das coisas que nós dizemos, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Nós desfazemos laços ímpios de alma quando são relações pecaminosas. Do contrário, nós não temos como fazer esse desligamento. Então, a alma da pessoa que se envolve numa relação sexual pecaminosa, ou seja, fora da aliança